Fala pessoal, Billy aqui. Bom, hoje a gente vai ver sobre os principais termos que se utiliza no NHN. E por que isso é importante você saber? Porque principalmente aqui no canal, né, a gente vai falar muito sobre isso e é bom você entender todas as vezes que eu falar, por exemplo, aqui de Node, Workflow, né, para você entender sobre o que se trata cada vez que eu falar esses termos dentro do NHN. E com isso você vai conseguir entender melhor todos os vídeos que eu lançar aqui, todo o conteúdo que eu passar, até mesmo para você poder buscar aí algum tipo de conhecimento sobre o que você está precisando aí. Quando você tiver alguma dúvida sobre o NHN, vai ser muito mais fácil quando você souber se comunicar na linguagem dos termos utilizados na própria ferramenta, tá bom? Então vamos lá, vamos começar logo aqui com o primeiro termo, que é o Node, e a tradução é um nó, né? E o que é esse nó? Bom, nó então são elementos fundamentais do NHN que representam as ações ou serviços que você deseja conectar. Por exemplo, um nó pode ser um e-mail, uma API externa ou um banco de dados. Tá? Vou te mostrar aqui no próprio NHN como funcionaria o que é esse nó, né? Então, se eu for adicionar aqui, ó, a gente vai ter aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Base Row, que é um banco de dados que eu gosto de usar, tá? Então aqui eu criei um nó, tá? Isso daqui é um nó de um banco de dados. E ele pode ser também um e-mail, né? Aqui, ó, do Gmail, tá? Eu acabei de adicionar um nó do Gmail, tá? Pode ser uma API externa. O que é essa API externa? A API externa é algum tipo de aplicativo que você pode conectar aqui no NHN que ele não seja diretamente integrado com a plataforma. Por exemplo, ó, o Base Row e o Gmail, eles são integrados aqui nativamente no NHN. Tanto é que você pode ver já o nome da ferramenta e a logo dele. Quando eu pesquisei aqui, né, eu já encontrei ela pronta. Então isso facilita o meu trabalho. Agora, caso não exista, né, dentro dessa integração aqui já nativa, você pode adicionar uma externa, tá? Então, por exemplo, vamos supor aí que igual o Instagram. O Instagram, ele não tem uma conexão nativa aqui no NHN. Se eu pesquisar Instagram, tá? Ele não existe. Então, quando isso acontecer, eu posso aqui, ó, ele até me sugere, ó, usar o HTTP request para fazer uma conexão com uma API externa e aí sim eu vou conseguir fazer isso. Eu vou até lançar um vídeo futuramente mostrando detalhadamente sobre isso daqui, como você conecta qualquer API externa, inclusive o Instagram, tá? Aqui no NHN, beleza? Mas bora continuar então. Agora a gente tem também outro termo aqui que se chama Workflow, e traduzindo é fluxo de trabalho. Esse fluxo de trabalho, ele é um conjunto de nós conectados que define a sequência de ações que serão executadas automaticamente. E aí você pode pensar nele como um diagrama de fluxo que define o processo automatizado. Então, por exemplo, se eu tivesse feito uma automação completa aqui, né, onde ele segue todo um fluxo, né, que fizesse sentido, porque eu só coloquei alguns exemplos para poder te mostrar de forma aleatória, né? Mas vamos supor que essa automação fizesse o seguinte: toda vez que ele iniciasse o workflow aqui, ele buscava alguma informação no meu banco de dados, enviava um e-mail para os contatos, os leads, né, que tivessem aqui nesse banco de dados, e depois ele fazia o envio para alguma outra plataforma externa aí, tá? Então, isso aqui é um workflow, porque eles é um conjunto de nós, né, como a gente viu aqui agora, e cada um desses aqui é um nó. Então, ele é um conjunto de nós, onde executa uma ação completa, né? Ele trabalha com todos os nós para desenvolver uma solução, né, completa aqui a partir de um fluxo, tá? Então, isso é um workflow, é um fluxo completo. A gente tem aqui também o trigger, que é o gatilho, tá? O que é esse gatilho? São nós que iniciam um fluxo de trabalho em resposta a um evento específico, como, por exemplo, aqui a recepção de um e-mail ou a atualização de uma planilha, né? Então, aqui no NHN, por exemplo, se a gente for fazer aqui esse aqui, ó, por exemplo, ele é um trigger, porque ele inicia uma ação, tá? Então, eu posso adicionar aqui, ó, para você ver. Ó, olha aqui, ó, tá vendo? A gente tem aqui alguns deles que podem fazer várias funções diferentes
mas ele basicamente, para você entender melhor, ele funciona desse jeito aqui, ó, tá? Ele a partir de uma recepção de e-mail, né? Ou seja, ó, por exemplo, aqui qual que é o gatilho desse trigger aqui, tá? Ele é um gatilho que de clique, né? Por exemplo, quando eu clicar para testar o workflow, que é isso aqui, né? Ele vai executar essa ação. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia, por exemplo, colocar um calendário, né? Então, nesse calendário eu defino que todos os dias, quando for 5 horas da tarde, ele dispara esse workflow, né? Esse fluxo. Então, isso é um trigger, né? Agora, eu posso pôr também que todas as vezes que eu receber um e-mail no meu banco de dados, ele vai iniciar o workflow, né? Ou determinada ação. Então, resumidamente é isso. Toda vez que você tiver um gatilho, vai receber algum dado para poder ativar uma ação, isso é um trigger. Agora a gente tem aqui as credential, né? Que é a credencial. São informações de autenticação necessárias para poder conectar o NHN a serviços externos e pode incluir chaves de API, tokens de acesso ou login e senha. O que são essas credenciais? Tá? Ó, aqui, ó, quando a gente vai no início aqui do NHN, a gente tem aqui essa parte, ó, credenciais, tá vendo? E aqui eu tenho algumas das credenciais que eu conectei. Por exemplo, aqui a gente tem o WordPress Account, que é uma credencial do meu site, lá do meu WordPress, onde eu faço uma automação de blog que cria blogs, artigos automaticamente lá no meu blog. Então eu preciso conectar o meu WordPress para ser postado lá, né, automaticamente. E eu preciso do OpenAI, da API, né, do OpenAI, para poder fazer a criação dos conteúdos, né? Ou seja, a escrita do artigo, a escolha do tema, a geração de imagens. Eu uso a credencial da OpenAI para fazer isso. Então, credencial são essas conexões externas com outras aplicações para eu poder usar aqui dentro dos meus workflows. Vou adicionar um outro aqui, eu vou mostrar que tanto lá quanto aqui você pode adicionar uma credencial. Ó, por exemplo, eu vou adicionar um novo nó aqui, tá? Vou colocar, por exemplo, OpenAI, beleza? Vou criar aqui. E aqui, ó, a gente tem, ó, credential to connect with, né? Então, vou conectar a minha credencial com essa daqui, no caso é a minha credencial. Eu posso criar uma nova credencial aqui e eu posso selecionar uma que eu já tenho conectado, que é a que eu acabei de te mostrar ali, tá? Então eu clico aqui, ó, ele já vai puxar daquela credencial. A gente tem um outro termo que se chama webhook. Webhook é um método para poder receber dados de um serviço externo em tempo real. Quando ocorre um evento específico, o webhook envia dados para o NHN e então pode processar esses dados em um fluxo de trabalho. Esses webhooks você pode até adicionar ele aqui mesmo, ó. Você põe o webhook e aqui ele vai puxar alguma informação externa de né, alguma API, alguma ferramenta que vai jogar isso para o NHN poder trabalhar em um fluxo, certo? Então, a partir desse gatilho aqui, ele vai fazer os próximos passos. Olha só, se você teve alguma dúvida até aqui sobre algum desses termos que eu te falei, deixa aqui nos comentários e eu vou te ajudar a esclarecer de uma forma melhor ainda, mais clara. E se você tem alguma sugestão de algum outro termo, alguma outra parte mais teórica ou até mesmo de alguma ideia de algum vídeo sobre uma parte mais prática de alguma automação mais específica que você está precisando, deixa aqui nos comentários e os temas de vídeos que tiverem mais pedidos vão ser os que eu vou trazer aqui mais rapidamente, tá? Já vi aí, tô acompanhando as pessoas que estão interagindo, que estão pedindo certos tipos de fluxos específicos e tô anotando tudo e tô juntando para trazer aqui tudo para vocês, tá bom? E como eu disse, né, os que tiverem mais pedidos, eu vou trazer mais rápido ainda. Ou seja, vou dar prioridade para eles. Se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo sobre automação com NHN. Até o próximo vídeo.